Alguns clássicos nascem de títulos, outros nascem de provocações, mas existem clássicos que nascem da própria história. Fluminense e Vasco pertencem a esse tipo raro. No Rio de Janeiro, onde o futebol se mistura com identidade, duas camisas cresceram carregando mundos diferentes dentro de si. De um lado, tradição, elegância, um clube que ajudou a moldar o futebol brasileiro desde seus primeiros passos. Do outro, resistência, povo. Um time que transformou o esporte em instrumento de mudança e abriu caminhos que nunca mais seriam fechados. E quando essas duas histórias se encontram, o jogo deixa de ser apenas futebol. Esse clássico não começou em um estádio. Começou nas ruas, nas arquibancadas antigas, nas gerações que aprenderam cedo que torcer também é pertencer. Um duelo que atravessou décadas sem perder intensidade, como se o tempo apenas alimentasse a rivalidade. Porque alguns confrontos envelhecem, outros amadurecem. Ao longo de mais de um século, Fluminense e Vasco já viveram de tudo juntos. Goleadas que viraram folclore, decisões que dividiram famílias, gols que ainda ecoam na memória de quem viu. Histórias que não cabem em estatísticas, memórias que não cabem em 90 minutos. E talvez seja isso que torna esse clássico tão diferente. Ele não depende apenas de fases, não depende de elencos, não depende de momento. Ele existe por si só. O Maracanã, palco de tantas batalhas entre os dois, já testemunhou noites que pareciam eternas. Arquibancadas divididas, cantos se chocando no ar, a sensação de que algo grande sempre pode acontecer quando essas camisas entram em campo. Porque clássicos assim nunca são previsíveis, eles não respeitam lógica, não seguem roteiro. E agora, mais uma vez, o destino coloca Fluminense e Vasco frente a frente. Não em um jogo qualquer, não em uma rodada comum, mas em uma semifinal. E semifinais têm um peso diferente. Elas comprimem o tempo, amplificam emoções, transformam detalhes em história. Quando a bola rolar, não serão apenas jogadores em campo, serão décadas caminhando lado a lado, memórias vestidas de camisa, torcidas carregando gerações inteiras nos ombros, porque existem jogos grandes e existem jogos inevitáveis. Fluminense e Vasco é inevitável. A origem de uma rivalidade centenária, antes de existir Maracanã lotado, antes das decisões transmitidas para milhões, antes mesmo do futebol se tornar paixão nacional. Duas camisas já carregavam o destino de se enfrentar para sempre. De um lado, o Fluminense. Nascido em 1902, nos salões aristocráticos das Laranjeiras, símbolo da elite carioca, um clube que trouxe elegância ao futebol brasileiro antes mesmo de o esporte se popularizar. O tricolor das Laranjeiras não era apenas um time, era um estilo, futebol técnico, refinado, quase artístico. Do outro lado, poucos anos depois, surgia um clube com alma completamente diferente. Em 1898, nascia o Vasco da Gama, um clube formado por portugueses, trabalhadores, gente do povo. Se o Fluminense representava tradição e nobreza, o Vasco representava luta, inclusão e resistência. E talvez ali, antes mesmo da bola rolar pela primeira vez entre eles, a rivalidade já estivesse escrita. Porque esse nunca foi apenas um confronto de futebol, sempre foi um choque de identidades. Enquanto o Fluminense dominava o futebol carioca no início do século XX, o Vasco ainda construía seu espaço, mas quando finalmente entrou com força no futebol, fez algo que mudaria o esporte para sempre. Em 1923, o Vasco chocou o Brasil. Com um time formado por operários, negros e imigrantes, conquistou o campeonato carioca e abalou as estruturas de um futebol que ainda era elitista. A resposta veio rápido. Tentaram excluir o clube, mas o Vasco respondeu com um documento que entrou para a história. A famosa resposta histórica de 1924. Ali, o clube recusou se curvar ao preconceito e escolheu honrar seus jogadores.
Naquele momento, o futebol brasileiro nunca mais seria o mesmo. E o Fluminense, que já era potência consolidada, passou a dividir o protagonismo com um rival que não apenas queria vencer, queria mudar a história. Os confrontos entre os dois começaram a ganhar peso. Cada jogo carregava algo maior que 3 pontos. Era tradição contra ousadia, elite contra povo, estilo contra garra. Nas décadas seguintes, o futebol carioca cresceu e o clássico também. Surgiram ídolos, surgiram goleadas históricas, surgiram provocações que atravessariam gerações. Mas foi com o crescimento do Maracanã que tudo atingiu outro nível. Porque quando Fluminense e Vasco se encontravam no maior estádio do mundo, o Rio parava e o Brasil assistia. Ali nasceram algumas das páginas mais intensas da história do futebol carioca. Jogos que não terminavam no apito final. Partidas que ecoavam por anos nas arquibancadas, nos bares, nas famílias divididas. O clássico ganhava nome, peso e identidade. Fluminense x Vasco deixava de ser apenas um confronto e virava um capítulo obrigatório da história do futebol brasileiro. E com o passar das décadas, cada geração encontraria sua própria versão dessa rivalidade. Seja nas finais, nas viradas improváveis, nos gols inesquecíveis ou nas provocações eternas, porque alguns clássicos são grandes, mas poucos atravessam o tempo, e Fluminense x Vasco é um deles. E quando dois clubes com histórias tão diferentes se encontram em uma semifinal, não é apenas um jogo, é memória, é tradição, é destino. Finais históricas e jogos que marcaram gerações. Se a origem da rivalidade foi construída com identidade e história, foi dentro de campo que ela se transformou em lenda. Porque alguns clássicos são lembrados por décadas. Fluminense x Vasco criou jogos que atravessaram gerações. Nas primeiras décadas do futebol carioca, o confronto já carregava tensão. Cada encontro era um duelo de estilos. O Fluminense com sua tradição refinada, o Vasco com sua força popular. E conforme o futebol crescia, os jogos ficavam maiores. Mas foi a partir dos anos 40 e 50, com o Maracanã como palco, que o clássico ganhou proporções épicas. O maior estádio do mundo passou a testemunhar confrontos que pareciam finais, mesmo quando não valiam taça. Arquibancadas divididas, bandeiras gigantes, um lado tentando provar superioridade histórica, o outro tentando reafirmar sua identidade. E o clássico começou a produzir momentos que ninguém esqueceria. Houve goleadas que entraram para o folclore do futebol carioca. Jogos em que um time dominava completamente o outro, criando feridas que viravam combustível para décadas de provocações. Cada placar elástico virava munição eterna nas rodas de conversa. Mas o que realmente elevou o clássico foram as decisões. Ao longo da história, Fluminense e Vasco se encontraram em finais que carregavam mais do que títulos. Eram confrontos que mexiam com orgulho, com tradição e com a hierarquia do futebol carioca. Nos anos 70 e 80, o clássico ganhou uma camada ainda mais intensa. Era o tempo em que o futebol brasileiro vivia uma era romântica, com estádios lotados e ídolos que se tornavam eternos. Cada confronto entre tricolores e cruz-maltinos parecia um evento nacional. E então vieram as viradas. Poucas coisas alimentam uma rivalidade como viradas improváveis. E esse clássico construiu várias. Jogos em que um lado parecia derrotado, até que algo acontecia. Um gol no fim, uma falha inesperada, um lance que mudava tudo. Esses momentos não terminavam no apito final. Eles viravam história, viravam memória coletiva, e com o passar dos anos, o clássico também conheceu suas batalhas mais dramáticas. Confrontos em mata-matas, decisões estaduais, jogos que pareciam carregar o peso de uma temporada inteira. O tipo de partida em que o vencedor não ganhava apenas um título, ganhava anos de vantagem psicológica.
Porque clássicos assim não acabam quando terminam. Eles continuam sendo jogados nas lembranças. Houve jogos com estádios pulsando como se fossem organismos vivos. O Maracanã tremendo, dividido em cores, cantos se chocando no ar. Em alguns momentos, parecia impossível distinguir quem fazia mais barulho. E foi nesse ambiente que nasceram histórias que até hoje são contadas como lendas. Gols que atravessaram décadas, decisões que definiram gerações, momentos em que heróis foram criados, e vilões também, porque todo clássico grande precisa dos dois. E Fluminense Vasco sempre teve essa dualidade. Quando um lado celebrava, o outro jurava revanche. Quando um escrevia história, o outro prometia apagar. Esse ciclo é o que mantém um clássico vivo. E poucos no Brasil conseguiram manter essa intensidade por tanto tempo. Mesmo quando um dos lados vivia a fase melhor, o confronto nunca perdia peso. Porque clássicos não respeitam lógica. Eles desafiam fases, ignoram favoritismos e criam seus próprios roteiros. Quantas vezes um time chegou como favorito absoluto e saiu derrotado? Quantas vezes o improvável virou realidade? Essa imprevisibilidade transformou o confronto em algo maior que futebol. Virou narrativa, virou cultura, virou tradição carioca. E quando olhamos para trás, percebemos que não foram apenas títulos que construíram essa rivalidade. Foram os jogos que ninguém esqueceu. Porque existem partidas que valem taça. E existem partidas que valem eternidade. Fluminense x Vasco teve as duas. E talvez seja por isso que, mesmo depois de mais de um século, esse clássico continue pulsando com a mesma força. Porque toda geração ganha seus próprios capítulos e toda decisão reabre feridas antigas. Estatísticas, domínio por eras e o equilíbrio eterno. Se as histórias criam emoção, são os números que mostram a dimensão de um clássico. E quando olhamos para Fluminense x Vasco ao longo de mais de um século, uma coisa fica clara. Poucas rivalidades no Brasil foram tão equilibradas por tanto tempo. Ao longo das décadas, o confronto acumulou centenas de partidas. Jogos em campeonatos cariocas, torneios nacionais, amistosos históricos, decisões inesquecíveis. Um volume enorme de encontros que transformou esse clássico em uma verdadeira guerra estatística. E diferente de muitas rivalidades em que um lado domina claramente, aqui a história é de alternância. Houve décadas em que o Fluminense parecia superior. Períodos em que o tricolor das Laranjeiras empilhava vitórias, construía campanhas sólidas e reforçava sua tradição como um dos pilares do futebol carioca. Mas logo depois, a balança virava. O Vasco, com sua identidade aguerrida e seus ciclos de reconstrução, sempre encontrava formas de reagir. Surgiam gerações fortes, elencos competitivos, e o Cruz-Maltino retomava o protagonismo do confronto. Essa alternância é o que torna o clássico tão fascinante. Porque não existe hegemonia eterna aqui, existem ciclos. Nos anos em que o Fluminense viveu momentos mais organizados e tecnicamente refinados, conseguiu abrir vantagem em sequências importantes. Campanhas consistentes, vitórias marcantes, períodos em que o clássico parecia pender para o lado tricolor. Mas bastava o Vasco encontrar sua geração certa, e tudo mudava. O Cruz-Maltino teve fases em que dominou o futebol carioca e nacional, especialmente quando montou times competitivos e emocionalmente fortes. Nessas épocas, o clássico ganhava outra cara, mais físico, mais intenso, mais imprevisível. E o mais curioso é que, mesmo quando um dos lados atravessava a crise, o clássico raramente seguia a lógica. Isso aparece claramente nas estatísticas. Existem temporadas em que um clube tinha campanha muito superior, mas tropeçava justamente no rival, como se o clássico anulasse qualquer diferença técnica. Essa é uma marca dos grandes confrontos.
Os números também revelam outra característica interessante: o equilíbrio nos momentos decisivos. Diferente de rivalidades em que um clube acumula vitórias em finais, aqui a história é dividida. Títulos para ambos os lados, decisões ganhas e perdidas de forma alternada. Nenhum consegue monopolizar o domínio, e isso alimenta o clássico, porque sempre existe revanche. Outro ponto que chama a atenção é a quantidade de empates ao longo da história, um reflexo direto do equilíbrio. Jogos travados, disputados, definidos nos detalhes, partidas em que ninguém queria perder e muitas vezes ninguém conseguia vencer. Esses empates também ajudaram a construir o clima do confronto. Afinal, quando ninguém leva vantagem clara, a rivalidade se intensifica. Porque todo novo jogo vira desempate simbólico. Também existem estatísticas curiosas que ajudam a contar a história desse clássico. Sequências invictas que marcaram épocas, séries de vitórias que viraram motivo de orgulho para um lado e obsessão para o outro. Cada recorde se transformou em narrativa, e quando um deles é quebrado, nasce um novo capítulo. Outro dado que reforça a grandeza do confronto é a quantidade de gols históricos. Apesar de muitos jogos equilibrados, o clássico também produziu placares marcantes, partidas abertas, confrontos que entraram para o imaginário coletivo. Porque rivalidades grandes vivem de extremos. Ou são jogos travados e tensos, ou batalhas inesquecíveis. E Fluminense x Vasco já foi os dois. Ao longo das gerações, o clássico também refletiu as fases do futebol carioca. Quando o Rio dominava o cenário nacional, o confronto ganhava ainda mais peso. Era mais que uma disputa local. Era um duelo entre protagonistas do país. E mesmo nos momentos em que o protagonismo nacional oscilou, o clássico continuou relevante, porque estatísticas mostram vitórias, mas rivalidades mostram legado. E nesse quesito, Fluminense e Vasco caminham lado a lado. Nenhum conseguiu apagar o outro. Nenhum conseguiu dominar por completo. O que existe aqui é algo mais raro. Um equilíbrio construído ao longo de mais de 100 anos. E talvez seja justamente isso que mantém o clássico tão vivo, porque enquanto houver equilíbrio, haverá disputa. E enquanto houver disputa, haverá história sendo escrita. Ídolos, heróis e carrascos do clássico, todo grande clássico é feito de jogos. Mas os clássicos eternos são feitos de pessoas, porque são os rostos, os gols e os momentos individuais que transformam rivalidades em memória viva. E Fluminense x Vasco construiu uma galeria impressionante de personagens. Jogadores que não apenas vestiram camisas, mas marcaram gerações. Do lado do Vasco, alguns nomes parecem ter sido feitos sob medida para o clássico. Atacantes que entendiam o peso do confronto, que cresciam quando o rival estava do outro lado. Jogadores que podiam passar jogos discretos durante a temporada, mas que se transformavam quando enfrentavam o Fluminense. Porque alguns atletas têm essa característica rara. Nascem para clássicos. Entre eles, poucos nomes carregam tanto simbolismo quanto Romário. O baixinho não foi apenas um grande jogador do futebol brasileiro. Ele foi um protagonista natural de rivalidades, frio, decisivo, letal. Em clássicos, parecia jogar em outro ritmo. Cada gol dele contra o Fluminense alimentava a mística. Não eram apenas gols, eram capítulos. Momentos que ficavam marcados na memória coletiva. Romário entendia algo que poucos entendem. Clássicos não se jogam, se vencem. Outro nome impossível de ignorar é Edmundo. Se Romário era precisão, Edmundo era intensidade. Um jogador emocional, explosivo, imprevisível, características que combinam perfeitamente com clássicos.
Quando enfrentava o Fluminense, o animal parecia jogar no limite, e foi justamente isso que o transformou em símbolo, porque rivalidades também precisam de personagens fortes, jogadores que não passam despercebidos, mas o clássico não vive apenas de atacantes. Goleiros também escreveram capítulos importantes. Defesas impossíveis, atuações que frustraram rivais e mudaram destinos de partidas inteiras. Em clássicos equilibrados, uma defesa pode valer mais que um gol, e muitas vezes valeu. Do lado tricolor, a história também é rica em protagonistas. O Fluminense construiu sua própria linhagem de jogadores que entenderam o peso do confronto. Atletas que carregavam a camisa com personalidade e que em jogos contra o Vasco pareciam crescer alguns centímetros, porque clássicos também revelam lideranças. Entre os nomes mais marcantes está Fred. Mais do que um centroavante decisivo, Fred foi um símbolo de era. Um jogador que construiu identidade com o clube e que, em clássicos, sabia assumir protagonismo. Seus gols, sua presença, sua forma de jogar grandes partidas ajudaram a reforçar a relação emocional com a torcida. E em confrontos contra o Vasco, isso ficava ainda mais evidente. Outro tipo de personagem importante nesse clássico são os líderes silenciosos, meias que comandavam o ritmo, zagueiros que impunham respeito, jogadores que talvez não estivessem sempre nas manchetes, mas que eram fundamentais nas batalhas, porque clássicos também são decididos nos detalhes. Um desarme, um passe, um posicionamento perfeito, e muitos heróis nasceram assim. Há também uma camada especial nessa rivalidade, os jogadores que vestiram as duas camisas. Sempre que isso acontece, o clássico ganha tensão extra, porque atravessar essa fronteira nunca é simples. Cada toque na bola vira julgamento, cada erro vira manchete, cada gol vira história. E no Rio de Janeiro, onde o futebol se mistura com identidade, isso ganha ainda mais peso. Mas talvez o que torne esse clássico tão rico seja justamente a diversidade de personagens que ele produziu. Houve os gênios técnicos, os líderes emocionais, os provocadores, os silenciosos. Todos contribuíram para a construção dessa rivalidade. E a cada geração, novos nomes surgem. Porque um clássico centenário não vive apenas do passado. Ele se reinventa constantemente. Novos jogadores assumem o protagonismo, novos heróis são escolhidos pelas arquibancadas, novas histórias começam a ser escritas. E isso mantém a rivalidade viva, sempre atual, sempre imprevisível. Porque ídolos não nascem apenas de títulos, nascem de momentos, um gol no fim, uma comemoração icônica, uma atuação inesquecível. E quando isso acontece em um clássico, vira eternidade. Fluminense x Vasco já viu heróis surgirem do improvável e vilões nascerem em segundos. Já transformou jogadores comuns em lendas momentâneas e já eternizou craques que entenderam o peso daquele jogo. E essa é a magia das grandes rivalidades. Elas criam memória. E enquanto novos jogadores entram em campo, o passado observa. Porque em clássicos assim, ninguém joga sozinho, joga com quem veio antes. E agora, uma nova geração está prestes a escrever mais um capítulo. O próximo capítulo, a semifinal do Carioca 2026. Alguns clássicos pertencem ao passado, outros pertencem ao presente. Fluminense x Vasco pertence aos dois. Depois de mais de um século de confrontos, decisões, heróis e cicatrizes, o destino coloca os dois frente a frente mais uma vez. Não em qualquer jogo, não em um encontro comum de calendário, mas em uma semifinal. E clássicos em mata-mata têm outro peso, porque eliminatórias não oferecem segunda chance, não permitem erro, não deixam espaço para arrependimento. Quem vence, avança. Quem perde, carrega. E isso muda tudo. O futebol carioca pode ter mudado ao longo dos anos, mas certas coisas permanecem iguais. Quando Fluminense e Vasco se enfrentam em jogos grandes, o clima muda. A cidade sente, as redes explodem.
As memórias voltam, porque esse clássico não começa no apito inicial. Ele começa dias antes, nos debates, nas provocações, nas lembranças que voltam à tona. O Fluminense chega a mais um capítulo dessa rivalidade, carregando a identidade que construiu nos últimos anos. Um time que valoriza a posse, a técnica, o jogo apoiado. Um estilo que conversa com sua própria história, com sua tradição de futebol mais refinado. Um clube que aprendeu a competir sem abrir mão da estética. E isso pesa em jogos grandes. Do outro lado, o Vasco entra em campo carregando algo que sempre fez parte da sua essência: intensidade. Um clube que cresce no confronto, que se alimenta da rivalidade, que muitas vezes transforma jogos grandes em combustível emocional. E clássicos são território fértil para esse tipo de energia. E talvez seja justamente esse contraste que mantém o duelo tão imprevisível. De um lado, organização e controle. Do outro, emoção e impulso. De um lado, cadência. Do outro, explosão. E quando esses estilos colidem, nasce o clássico. Em semifinais, o passado entra em campo junto. Não existem apenas 22 jogadores. Existem décadas de história caminhando ao lado deles. Cada dividida carrega memória. Cada gol carrega herança. Cada vitória reescreve narrativas. E o mais fascinante é que clássicos ignoram lógica. Quantas vezes o favorito caiu? Quantas vezes o improvável venceu? Quantas vezes a história mudou em um único lance? Esse é o tipo de jogo que desafia estatísticas, porque rivalidades não seguem roteiro. O Maracanã, palco de tantas histórias entre os dois, volta a ser cenário de mais um capítulo. Um estádio que já viu de tudo nesse confronto. Goleadas, finais dramáticas, gols históricos e silêncios que duraram anos. E cada novo jogo adiciona mais uma camada. Para os jogadores, é uma semifinal. Para o torcedor, é mais. É identidade, é memória familiar, é orgulho que atravessa gerações. Todo tricolor carrega um Fluminense X Vasco inesquecível. Todo vascaíno também. E agora todos aguardam o próximo. Semifinais têm algo diferente. Elas comprimem o tempo, intensificam emoções, transformam minutos em eternidade. Um erro pode virar trauma, um gol pode virar história. E clássicos são especialistas nisso. Talvez essa semifinal não decida uma era inteira. Talvez não carregue o peso das maiores decisões do passado, mas terá algo que todo grande clássico precisa ter: significado. Porque cada encontro adiciona algo novo à rivalidade, uma nova provocação, uma nova lembrança, um novo herói, ou um novo silêncio. E quando a bola rolar no sábado, tudo que foi construído ao longo de mais de 100 anos vai desaparecer por 90 minutos. Não haverá passado, não haverá estatística, não haverá tradição, apenas jogo. E é exatamente isso que mantém esse clássico vivo. Ele se reinventa, ele se atualiza, ele nunca pertence apenas à história, pertence ao tempo. Fluminense e Vasco já se enfrentaram centenas de vezes, já dividiram gerações, já criaram ídolos, já escreveram capítulos eternos. E ainda assim, a história nunca parece completa, porque clássicos assim não terminam. Eles continuam sendo escritos, jogo após jogo, década após década, torcida após torcida, e no próximo domingo, mais uma página será virada.